dois cabos de 10 milímetros. Esse aqui, um cabo EPR, enquanto que esse aqui é um cabo com isolação convencional de PVC. E enquanto esse cabo suporta seus 63 amperes, esse aqui suporta 77 amperes, 22% a mais. Mas é lógico, né? Ele é mais grosso, vai suportar mais corrente. Mas vamos ver se é mesmo? Na direita continua o cabo EPR e na esquerda o cabo com isolação convencional de PVC. A bitola é exatamente a mesma. Nós temos a mesma seção aqui nos dois cabos. Os dois são de 10 milímetros, né? Então não tinha como ser diferente. Não pode um ser mais grosso que o outro. A diferença da grossura está só na isolação aqui deles, que nesse caso aqui do EPR é uma isolação dupla e no cabo de PVC é uma isolação simples. Mas então, como o cabo EPR pode suportar uma corrente maior? Será que ele tem uma liga especial de cobre? Será que colocaram prata aqui para ele conseguir conduzir mais? Eu vou te explicar isso nesse vídeo, mas antes eu te convido a se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Ativa o sino também para receber as notificações, para não perder nada, e deixa o like, porque para você é de graça e para nós é o que permite continuar abordando esses temas aqui. Provavelmente você vê o dimensionamento de cabos como esses dois aqui da maneira errada, e isso dificulta a interpretação de diversas situações. Se você passar a ver da maneira correta, as tabelas da norma vão passar a fazer sentido, os fatores de correção vão passar a fazer sentido também, a queda de tensão vai passar a fazer sentido, e diversas outras situações aí do dia a dia vai ficar muito mais fácil de entender se você ver as coisas da maneira certa. A maneira correta de enxergar o dimensionamento dos condutores, desses cabos, é sabendo que o que limita a capacidade de condução deles não é exatamente o cobre, e sim a capa deles, a temperatura suportada pelo isolamento. Eu vou repetir, o que limita a capacidade de condução desses condutores aqui não é o cobre, é a temperatura suportada aqui pelo isolamento. Dá uma olhada aqui na tabela 33 da norma. Aqui tem os métodos de instalação dos cabos. Vamos considerar que esses cabos vão ser instalados em eletrocalha ventilada e, portanto, vai ser com o método F, já que os cabos são unipolares. Na tabela 38 eu posso consultar a capacidade de condução dos cabos de PVC. Eu vou usar o método F e considerar que os cabos vão ficar no mesmo plano, apoiados na chapa da eletrocalha. Serão 3 cabos, já que é um circuito trifásico, e eles ficarão próximos um do outro porque a eletrocalha é pequena. É daqui que eu tirei os 63 amperes que eu falei no começo do vídeo. Agora vamos para a tabela 38, onde constam os valores considerando os cabos EPR. Nas mesmas condições, a capacidade máxima sobe para 77 amperes. O que muda do cabo de PVC para o cabo EPR é a isolação, que nesse caso aqui é dupla e suporta uma maior temperatura. O cobre é exatamente o mesmo. A seção dos cabos também é exatamente a mesma seção. Essa capacidade maior do cabo EPR é porque ele pode aquecer mais sem ter qualquer problema. Se a gente comparar com um cabo de silicone, por exemplo, ele vai ser capaz de conduzir uma corrente ainda maior que esses dois aqui, porque a isolação dele suporta uma temperatura ainda maior. Mas então por que aquele método que eu mostrei na tabela influencia? Não era a temperatura suportada pelo isolamento do cabo que mandava? O método de instalação é importante porque ele representa uma diferença muito significativa na dissipação do calor. Alguns métodos impedem que o calor gerado no cabo se dissipe pelo ar, e essa concentração de calor faz com que a temperatura se eleve cada vez mais e eventualmente ultrapasse a máxima suportada pelo isolamento do cabo. Pensa como é possível uma chaleira elétrica de 1000 watts ferver água, enquanto que um chuveiro com mais de 5000 watts não consegue. Isso acontece porque a água vai roubando o calor da resistência, tanto que se você diminuir a vazão de água, ela sai mais quente. Percebam que os métodos de instalação onde o cabo fica ventilado permitem uma condução de correntes mais altas, porque o ar vai roubar o calor do cabo, assim como a água rouba do chuveiro. Nos métodos de instalação onde há pouca dissipação de calor, a mesma corrente elétrica vai gerar a mesma quantidade de calor. Mas como ele não está sendo dissipado de maneira eficiente, a temperatura vai se elevar muito mais, assim como em uma chaleira elétrica. Olha o método 51, de referência A1. Aqui se trata de cabo multipolar embutido diretamente em parede termicamente isolante. Ou seja, a parede não vai roubar o calor do cabo, então ele vai se aquecendo cada vez mais. Aqui na tabela 36 é possível verificar que a corrente desse cabo, considerando os mesmos 10 milímetros quadrados, é de apenas 42 amperes. Se a gente considerar o método 18, com referência G, essa corrente vai subir para 81 amperes, conforme a tabela 38. É quase o dobro da corrente suportada. É exatamente os mesmos 10 milímetros, com a diferença dos métodos que são diferentes. Agora imagine esse cabo dentro de um recipiente com nitrogênio líquido. Obviamente que ninguém vai fazer isso, né? Mas pensa até que corrente ele poderia chegar. Um cabo com exatamente a mesma bitola poderia ir de 63 amperes para algumas centenas de amperes provavelmente. Então isso reforça o meu ponto que o que limita esses cabos aqui é a capacidade da isolação deles
de suportar a temperatura. É lógico que tem a questão da queda de tensão também, já que a resistência do cabo não diminui, independente de qual tipo de capa que ele utiliza, mas isso é só uma limitação para circuitos mais longos, né? Para a maior parte dos casos, não vai gerar problemas você trabalhar com um cabo EPR ou um cabo que suporte ainda mais temperatura e, portanto, ainda mais corrente. E falando da resistência do cabo, esses dois cabos têm a mesma resistência, porque a parte condutora aqui é exatamente igual, né? Ambos têm 10 milímetros e ambos são feitos de cobre. Como eu já tinha falado, só muda a capa deles, né? A resistência é o motivo pelo qual se aumenta a bitola do cabo, seja por conta de queda de tensão ou pela questão da temperatura. Tem muita coisa para falar sobre resistência, é outra chave para entender o dimensionamento dos cabos, então vai ser conteúdo para um próximo vídeo onde eu vou detalhar tudo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações para não perder. E se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, por favor, deixa o like, porque como eu falei, é isso que nos permite continuar trazendo conteúdo aqui para o canal.